Irmãos, então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 17, vamos ler com fé, com atenção e com reverência. Diz assim a palavra de Deus: Nisto, porém, que vos escrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: Este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgamos, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de que não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu ordenarei quando for ter convosco. Irmãos, toda família saudável tem algo em comum. Tem um local, tem um lugar que é comum. O que seria? A mesa. Toda família saudável tem algo em comum, a mesa. Na mesa, as diferenças são resolvidas, a conversa acontece, o alimento é partilhado, ninguém come sozinho. Algumas semanas atrás eu dei o exemplo aqui do almoço de domingo. Todos nós, temos a mesa do almoço de domingo, e muitos de nós temos até o lugarzinho já, cada um senta naquele lugarzinho, aos domingos eu, minha esposa, minha filha, normalmente almoçamos com a minha sogra, com o meu sogro, o meu cunhado, e normalmente nós já temos ali o nosso lugarzinho, todo mundo já sabe onde que senta, e quando a mesa falta um lugarzinho, alguém falta, já fica aquele lugar vazio, você já sabe que a pessoa que é dona daquele lugar não está ali. A mesa é este lugar de comunhão, a mesa é este lugar onde a conversa acontece, a mesa é este lugar onde o alimento é partilhado, a mesa é este lugar onde ninguém come sozinho. Mas imagine uma família onde um come antes do outro, onde outro vira a cadeira, ou onde acontece um irmão ignora o outro. Imagine uma bagunça. Um come quando quer, faz como quer, come o que quer, não conversa. Hoje a gente tem lutado para deixar o celular fora da mesa. Imagine essa mesa. O que acontece? É uma mesa que está bagunçada, é uma mesa que está trazendo confusão. E por que eu estou trazendo essa metáfora para os irmãos? Porque é exatamente isso que está acontecendo aqui neste texto que nós lemos. É exatamente sobre isso que Paulo está tratando neste texto que nós lemos, mensalmente no momento da ceia.
Estava acontecendo uma bagunça. A igreja de Corinto, acontecia a festa ágape. O que era a festa ágape? A festa ágape, ou festa do amor, era o momento em que os irmãos se reuniam. Cada um trazia o seu alimento para partilhar. Cada um trazia a sua bebida para beber, mas compartilhando uns com os outros, a fim de participar daquele momento. Honrar o Senhor Jesus. Reconhecer o que Jesus fez. Era um momento de amor, de festa. Era um momento da ceia do Senhor. Mas o que estava acontecendo nessa igreja? Alguns estavam comendo antes e não deixando. Outros estavam bebendo mais do que deveriam beber e estavam ficando embriagados. As pessoas que tinham condições, melhores, que traziam alimentos melhores, tinham seu grupo e comiam isolado de outras pessoas que eram mais pobres, que às vezes não tinham tanta condição. Imagine comigo aqui fazendo uma conjectura, uma ilustração. Uma pessoa que não tinha oportunidade de comer uma comida diferente ou uma carne. Vamos pensar na carne. E aí chegava na festa ágape e tinha a carne, porque outras pessoas que tinham condição levavam a carne. Mas o que acontecia? Essas pessoas que tinham condição, elas se isolavam com um partido, com um grupinho, ou como nós conhecemos, com a sua panelinha. E ali elas comiam, elas se embriagavam, e aí acontecia confusão, tinha essa bagunça na mesa do Senhor. E Paulo, ele está trazendo uma exortação, ele está trazendo uma repreensão a estes irmãos, a esta igreja, de como deveria ser a mesa do Senhor. Esta igreja, irmãos, a igreja de Corinto, era uma igreja cosmopolita. Nós já fizemos a exposição desta carta aqui na igreja, toda essa carta, e vocês vão se lembrar que muitas pessoas de várias regiões faziam parte dessa igreja. Essa igreja também foi elogiada no começo dessa carta. Você pode ver o apóstolo Paulo elogiando esta igreja pela diversidade de dons que havia na igreja. Pessoas que tinham dons magníficos. Mas essa igreja também foi exortada várias vezes. Aliás, irmãos, nós temos 2 cartas somente, mas foram 4 cartas que o apóstolo Paulo escreveu para esta igreja. 2 se perderam, mas as outras 2, aprove a Deus pela sua soberania e providência mantê-las aqui para nós. Paulo trata esta igreja na sua primeira carta vários assuntos, vários temas, e agora aqui ele chega para mostrar que eles haviam transformado a mesa do Senhor em um ambiente de humilhação, de divisão e de egoísmo. Então o apóstolo corrige ou traz uma correção à concepção que eles tinham em relação à festa do amor, a festa ágape, mostrando que a ceia do Senhor era muito mais do que somente participar de uma refeição. A ceia do Senhor era muito mais do que somente comer um alimento. Ali deveria haver partilhar, ali deveria haver compartilhamento, ali deveria haver amor, deveria haver unidade. É isso que o apóstolo Paulo está tratando aqui. E eu queria, nessa noite, falando sobre a mesa do Senhor, pensar um pouco com os irmãos. Quando nos aproximamos da mesa do Senhor, o que nós vemos? Diante desse texto que nós lemos, diante desse dia em que participaremos da mesa do Senhor, da Santa Ceia, o que nós vemos quando nós nos aproximamos da mesa do Senhor? Em primeiro lugar, irmãos, nós vemos um lugar de comunhão. Paulo fala isso no versículo 33. Ele diz assim: assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Interessante que ele está mostrando aqui essa ideia da comunhão, mas antes de expressar essa ideia da comunhão, Paulo corrige a concepção da comunhão daqueles irmãos. Se você ler o versículo 17 novamente comigo, você vai ver que ele inicia esse bloco, mostrando que ele não estava contente,
Pelo contrário, ele estava um pouco inquieto e descontente com a atitude dos irmãos, porque ele estava escrevendo dizendo: olha, quando vocês se ajuntam, quando vocês se reúnem, vocês não estão se reunindo para o melhor, mas para pior. Vocês não estão se reunindo para ser bênção, mas para ser maldição. Vocês não estão se reunindo para ter comunhão, mas vocês estão se reunindo para ter divisão. Paulo começa corrigindo a ideia da comunhão. Por quê? Porque aqueles irmãos estavam se reunindo para pior e não para melhor, como está no versículo 17. Que frase forte! Que frase forte de um pastor dizendo para a igreja: vocês estão se ajuntando para o pior. Vocês acham que estão adorando, vocês acham que estão louvando a Deus, vocês acham que estão prestando culto, vocês acham que estão fazendo o que é certo, mas vocês estão se reunindo para pior. Estes irmãos, eles estavam se reunindo não para produzir edificação, mas para produzir destruição. Aqui Paulo, a partir do versículo 17, ele elenca várias coisas que estavam acontecendo: divisões, partidos, humilhações, egoísmo. Pessoas que tinham mais menosprezavam, humilhavam aqueles que tinham menos. E até mesmo pessoas que chegavam e estavam fazendo coisas extremistas, vamos assim dizer. No verso 21, Paulo diz assim: porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há quem se embriague. Cada um estava tomando para si o que era seu, e outros estavam tomando demais e se embriagando. E Paulo está corrigindo, mostrando que quando nós nos reunimos, nós precisamos buscar novidade de vida, nós precisamos nos despir do velho homem, nós precisamos cultivar comunhão, nós precisamos adorar com reverência. Essa é a ideia de quando nós nos achegamos à mesa do Senhor. Paulo está mostrando que aquilo que deveria simbolizar o amor, que era a festa ágape, o nome ágape é isso. Aquilo que era para simbolizar unidade, aquilo que era para simbolizar comunhão, estava gerando um palco de desigualdade. As pessoas estavam criando problemas na igreja. Estavam comendo tudo, estavam bebendo demais, estavam se embriagando, e as pessoas com menos recursos estavam ficando com fome. E Paulo diz algo devastador: quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Pode ser qualquer outra coisa, mas não é a ceia do Senhor. Vocês acham que estão comendo, vocês acham que estão participando, vocês acham que estão... A motivação até parecia certa, mas estava errada. E aí Paulo os exorta, dizendo que eles precisam entender que a mesa do Senhor é um lugar de comunhão. É por isso que ele vem e diz assim: esperem uns pelos outros. Esperem uns pelos outros. É a comunhão, é a unidade, é estar presente uns com os outros. Irmãos, isso é a igreja. A igreja do Senhor é este lugar. A beleza da igreja, meus irmãos, está nessa comunhão que só o Espírito Santo pode gerar. Pessoas de diferentes idades, classes sociais, condições se reúnem no mesmo lugar e adoram ao mesmo Deus. Reverendo Hernandes diz algo que eu gosto bastante. Ele diz assim: a igreja é o único lugar onde o maior empresário da cidade carrega cadeiras para um simples trabalhador sentar. Porque aqui não tem carteirada, meus irmãos. Aqui não tem eu sou isso, eu sou aquilo. Aqui somos todos discípulos de Jesus, ovelhas do mesmo pastor, vivendo em comunhão e em unidade. É isso que Paulo está mostrando quando ele mostra o lugar da comunhão na mesa do Senhor. Paulo nos lembra, irmãos,
que a ceia do Senhor não é individualista, ela é comunitária. É por isso, irmãos, eu já disse aqui algumas vezes, que eu não acredito em cristão carreira solo. Eu não creio que existe cristão carreira solo. Eu sou cristão, mas eu não quero fazer parte da igreja. Não tem nenhum sentido isso. Porque nós somos cristãos, porque nós estamos ligados a um corpo, ao corpo de Cristo. Não existe pessoas que são cristãs e não estão ligadas ao corpo, porque deve haver comunhão, deve haver unidade, deve haver compartilhamento. Se você pega a sua mão, corta um dedo e coloca o dedo de lado, aquele dedo vai apodrecer, porque não tem sangue chegando, não tem vida chegando ali. A mão vai cicatrizar, continuar. É a mesma coisa com o corpo de Cristo, meu irmão. Se você está afastado do corpo, da comunhão, da mesa da comunhão, você não vai avançar, você não vai sobreviver, você vai morrer espiritualmente, porque a comunhão, a mesa, este lugar de comunhão, a ceia do Senhor, Paulo nos mostra, ela derruba muros, ela iguala todos aos pés da cruz, ela nos lembra que somos um só corpo. Meu irmão, nessa noite, como tem estado a sua comunhão? Como você tem se relacionado? Como você tem estado? Como você tem participado da igreja do Senhor? Nós dissemos algumas semanas no culto, do crescimento, no culto que nós apresentamos os grupos de crescimento. Nós enfatizamos muito aqui, não seja um frequentador. Seja um participante daquilo que Deus tem feito na igreja. Irmãos, nós temos visto cada vez mais consumidores da fé. A pessoa vem, escuta uma palavra e vai embora. Mas não participa, não se envolve, não vive a vida da igreja, a comunhão da igreja. Não chora com os que choram, não se alegram com os que se alegram, não suportam uns aos outros. Aliás, suportar uns aos outros, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, não é você dizer assim, olha, eu tolero o presbítero Roberto, viu? Eu suporto ele. Não é isso não. Suporte ali é de carregar, é de ser um suporte mesmo, é de estar do lado, é de ombrear lado a lado. A ceia do Senhor, meus irmãos, a mesa do Senhor nos lembra este lugar de comunhão, onde todos nós, uma vez por mês, nos lembramos o porquê nós estamos aqui, o porquê nós viemos à igreja num domingo à noite, onde nós poderíamos estar na nossa casa, deitado no nosso sofá, assistindo lá a televisão. Por que nós estamos aqui, irmãos? Porque nós somos um corpo, ligados a Cristo Jesus, ao cabeça. Quando nós pegamos o nosso cálice, o nosso pão, nós estamos lembrando daquilo que Cristo fez por nós, da obra do Espírito Santo que nos une. E estamos não só lembrando disso, mas estamos nos lembrando daquilo que virá futuramente, nas bodas do Cordeiro. Por isso, meu irmão, lembre-se disso. A mesa do Senhor é um lugar de comunhão, não é um lugar de divisão, não é um lugar de partidarismo, não é um lugar onde nós temos o nosso grupinho preferido. Não, meus irmãos, o corpo de Cristo não é isso. Paulo várias vezes nas suas cartas diz isso, corrige essa concepção de que quando nós chegamos a Cristo, não existe mais o eu solitário. Agora existe o nós comunitário. Viu? Por isso, meu irmão, participe da comunhão que o Espírito Santo tem estabelecido na igreja. Se importe com o irmão que às vezes está aí do seu lado, com o irmão que você sentiu falta, de repente uma mensagem, de repente um WhatsApp, de repente uma conversa de videochamada. Irmãos, isso é bom demais. Isso é ser igreja, um grupo de crescimento, participar de um grupo de crescimento.
como nós temos orientado. A nossa igreja tem crescido, irmãos, e que bênção, graças a Deus por isso. Mas ao mesmo tempo, pode-se correr o risco desta comunhão ser perdida. Por exemplo, nós temos irmãos que só vêm no culto das 8 da manhã. Irmãos que só vêm no culto das 10h30. Irmãos que só vêm no culto das 19. Esses dias uma pessoa falou para mim: pastor, lá no meu prédio tem uma pessoa com adesivo da IPVO e eu não sei quem que é, no carro. E acontece. Às vezes as meninas ali do Ministério Acolher, né, que estão nas escalas diferentes, vê uma pessoa chegando de manhã e não sabe que aquela pessoa vem só no culto da manhã, porque a escala dela é à noite, e aí, graças a Deus por isso, a igreja está crescendo. Mas é por isso que nós incentivamos, irmãos, a comunhão. É por isso que nós incentivamos você participar da igreja de Cristo. Você viu aqui os avisos, nós temos tantas atividades na igreja: Ministério de Mulheres, Ministério de Homens, Ministério de Casais, Jovens, Adolescentes, Crianças, pré-adolescentes. Se envolver, a ceia do Senhor, a mesa do Senhor, é para nos lembrar deste lugar de comunhão. Mas Paulo ainda, irmãos, vai nos mostrar que quando nós nos aproximamos da mesa do Senhor, nós vemos em segundo lugar, um lugar de arrependimento. Olha comigo o versículo 28 até o versículo 32, o que Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgamos, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Paulo então está mostrando que a mesa do Senhor é um lugar de arrependimento. A mesa do Senhor, meus irmãos, não é um lugar para perfeitos. Aliás, não existe perfeitos. Eu e você somos pecadores. A nossa essência é pecadora. Nós fomos contaminados na nossa totalidade pelo pecado. É a graça de Deus, a misericórdia de Deus que nos alcança, que muda as nossas afeições a fim de reconhecermos aquilo que Cristo fez por nós e aí irmos até Cristo. E Paulo está mostrando que a mesa do Senhor é este lugar onde nós nos arrependemos. Participar indignamente da ceia do Senhor não é ser pecador, não ser pecador. Pelo contrário, todos nós somos. Não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está mostrando aqui é que participar indignamente é participar sem arrependimento, sem discernimento, sem reverência, sem compreender o corpo. Porque era o que estava acontecendo nesse contexto, irmãos. As pessoas estavam participando de qualquer forma, com o seu grupinho. Cada um trazia a sua comida, a sua bebida, comiam, bebiam, se embriagavam, caíam lá bêbados. Divisões, brigas, sem discernir o que era aquele momento. Por isso que Paulo está dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ou seja, Paulo está mostrando que a mesa do Senhor é este lugar que nos chama, que nos convida a confessar os nossos pecados, a restaurar os nossos relacionamentos, a reconhecer a dependência do Espírito Santo, da graça de Cristo. É este lugar, irmãos, que nós olhamos, examinamos nós mesmos e dizemos: é verdade, Senhor, o quão pecador eu sou. A mesa do Senhor, irmãos, a ceia, o dia da ceia não é aquele dia que você faz uma listinha. Eu não sei se você já veio de algum contexto que tinha aquela ideia de que o dia da ceia era um dia diferenciado. Então você tinha que jejuar, não podia ver televisão, não podia... E acabava se tornando um legalismo. Estou dizendo isso porque eu vivi nesse contexto.
Era um legalismo. Então você chegava à noite para participar da ceia, aí você ficava no seu pensamento: hoje eu fiz tudo certinho. Hoje eu jejuei, hoje eu não vi televisão, hoje eu não joguei bola. No meu contexto até isso não podia, tá? Hoje eu não falei uma palavra que não podia falar. Aí você fica: então agora eu vou participar da ceia. Não, meus irmãos, já está errado aí. O legalismo, o mérito já está errado. Nós participamos da ceia não por algum mérito nosso. Pelo contrário, nós não temos nenhum. Nós participamos da ceia do Senhor, da Santa Ceia, por conta do mérito de Cristo. Mas nós nos examinamos. Nós olhamos para nós. Nós nos dizemos: Senhor, eu sou tão falho, eu sou tão pecador. Perdoa os meus pecados. Puxa, Senhor, essa semana eu errei de tantas formas. Eu nunca me esqueço uma vez que um pastor me disse: nada nos torna digno de participar da ceia do Senhor em nós, a não ser Cristo Jesus. Nada, meus irmãos. É por isso que Paulo diz assim: examine-se, pois, o homem, e assim coma e beba do pão e do cálice. Porque nós olhamos, se arrependemos, como diz o escritor aos Hebreus, chegamos confiadamente ao trono da graça de Deus. Por quê? Porque nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, que intercede por nós junto ao trono de Deus, o trono da graça, a fim de quê? De que alcancemos graça e misericórdia em tempo oportuno. É isso que Paulo diz. É isso que o escritor aos Hebreus diz. É isso que Paulo está mostrando aqui para nós. Examine-se. A ceia do Senhor, a mesa do Senhor, meus irmãos, é este lugar que nós confessamos, restauramos os nossos relacionamentos, pedimos perdão. De repente você está pensando: puxa, pastor, eu tenho alguém que eu preciso pedir perdão, e agora? Participe da ceia e depois ligue, peça perdão. Reconheça que a mesa do Senhor é este lugar que nos convida a nos arrepender diante de Deus. Nada nos torna dignos, nenhuma obra, nenhum esforço. Nossa única dignidade está em Cristo Jesus. Cristo, meus irmãos, é o centro da ceia. É o corpo e o sangue que estão postos à mesa. No versículo 24, Paulo, ecoando as palavras de Jesus, disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Aqui, meus irmãos, nós temos o cerne, o centro do Evangelho. O corpo que foi entregue, o corpo de Cristo, para que a ira, a justiça de Deus fosse satisfeita. É por isso que nós estamos aqui, irmãos. Como diz Isaías 53, ele foi transpassado, esmagado, oprimido. Foi caminhando silencioso até o matadouro. É por isso que nós devemos nos arrepender, porque na mesa está o corpo e o sangue de Jesus postos. No verso 25, o apóstolo Paulo diz, ecoando novamente as palavras de Jesus: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Ou seja, o sangue que nos traz reconciliação, o sangue que nos traz redenção, o sangue que nos traz perdão, o sangue que nos traz graça abundante. É por isso, meus irmãos, que nós devemos nos arrepender. É por isso que nós devemos olhar este momento como um momento em que nós nos debruçamos, nos lançamos sobre o Senhor e reconhecemos quem nós somos. Não há mérito nenhum em nós. O mérito está em Cristo. A obra perfeita foi Cristo quem realizou. Quando nós pegamos o cálice nas nossas mãos, quando nós pegamos o pão, nós devemos reconhecer aquilo que Cristo fez por nós. A mesa do Senhor é este lugar de arrependimento que quebra o nosso orgulho, que quebra o nosso ego, que quebra a nossa soberba.
porque nos mostra que eu e você só estamos aqui nessa noite porque alguém pagou um alto preço por nós. Preço que nós não conseguiríamos pagar. Preço que dinheiro nenhum nesse mundo conseguiria pagar. O sangue precioso e imaculado de Jesus. O sangue que foi derramado por nós. A ceia, meus irmãos, é a celebração da nova aliança. Não celebramos o nosso mérito, mas celebramos a obra consumada de Jesus na cruz do Calvário. O que você precisa se arrepender nessa noite? Do que você precisa se arrepender nessa noite? Esta é a noite, este é o convite, este é o lugar mais propício, é a comunidade da graça do Senhor. Aqui não tem alta performance, aqui não tem pessoas dizendo o que você é, o que você fez, o que você tem. Pelo contrário, aqui tem pessoas pecadoras, todos nós, pecadores, indignos diante de Deus, tentando caminhar juntos, seguir juntos o caminho do discipulado, que é negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. Mas em último lugar, irmãos, quando nos aproximamos da mesa do Senhor, o que nós vemos? Só recapitulando, nós vemos que em primeiro lugar, nós vemos, o primeiro ponto é um lugar de comunhão. A mesa do Senhor é um lugar de comunhão. Nos aproximamos dela, porque ela nos mostra este lugar. Nos aproximamos da mesa do Senhor em segundo lugar, porque ela é este momento de arrependimento. Ela é este lugar que nos mostra o arrependimento. E o terceiro ponto, irmãos, nos aproximamos da mesa do Senhor e vemos um lugar de esperança. Essa noite, meus irmãos, ao participarmos da mesa do Senhor, isso nos trará esperança. Olha o que o Paulo diz no versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. O que Paulo diz aqui para nós? Anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Ou seja, irmãos, tem esperança. A esperança que Jesus virá nos buscar. É isso, irmãos, que deve pautar a nossa vida. A nossa fé é alicerçada nessa esperança, domingo após domingo, dia após dia, de que a nossa vida não termina nessa terra, de que os nossos dias não terminam nessa terra, de que a morte não é o fim para o cristão. E se a morte não chegar primeiro, nós temos esperança que Jesus virá nos buscar. Porque Ele mesmo diz, eu vou para o Pai preparar-vos um lugar, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Essa é a promessa que deve agarrar os nossos corações, as nossas convicções, a nossa vida, meu irmão. Foi por essa promessa, foi por esta esperança que irmãos nossos morreram e morrem diariamente, espalhados no mundo pela fé, de que Jesus preparou um lugar. Anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. A ceia do Senhor, irmãos, a mesa do Senhor é este lugar de esperança. Porque na ceia nós vemos a cruz atrás. Ela aponta para trás mostrando a cruz, ela aponta para dentro mostrando que nós devemos nos examinar, e ela aponta para frente mostrando a esperança de que Jesus virá nos buscar. É por isso que todas as vezes que nós tomamos o cálice e comemos do pão, nós devemos dizer Maranata, ora vem Senhor Jesus. Lembra do Senhor Jesus na última ceia dizendo para os seus discípulos, desejei muito comer com vocês esta Páscoa, mas vocês não beberão mais o fruto da vide, ou seja, com Ele até aquele grande dia, em que no reino do meu Pai, aqui estou parafraseando, beberei convosco. Irmãos, essa é a esperança de todo cristão, de que um dia, eu e você, estaremos à mesa com o nosso Senhor, o Cordeiro Santo,
o Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou, e participaremos com Ele. Ele nos servirá o pão, o cálice, eu não sei se vai ter lá, mas nós vamos cear com Jesus. Essa é a beleza, irmãos. A mesa do Senhor é este lugar de esperança. Quem sabe você tem olhado para um lado, para o outro, para a frente, para trás, e não tem visto esperança, não tem visto solução. Aliás, se nossos olhos e a nossa fé se pautar somente nessa terra, nós somos os mais miseráveis homens. Porque nada tem a nos oferecer esse mundo, irmãos. Nada nós podemos olhar e ver neste mundo. É governos corruptos, é economia indo de mal a pior, é guerras e mais guerras, é pais matando filhos, filhos matando pais, é todo tipo de coisa. Mas todo cristão, irmãos, não deve fixar os olhos aqui nessa terra. Os seus olhos devem estar fixados com esperança na promessa do Senhor Jesus, de que um dia Ele viria nos buscar. Toda vez que nós participamos da mesa do Senhor, nós declaramos que Ele morreu, que Ele ressuscitou e que Ele voltará. É isso que Paulo diz a Tito no capítulo 2 e no versículo 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Essa é a esperança que move o nosso coração, meu irmão. Quem sabe você nessa noite está aqui pensando, nessa semana, em algo que está tirando o teu sono, perturbando a sua mente, algo que você tem andado. Meu irmão, olhe para a mesa do Senhor com esperança. Olhe para a mesa do Senhor como um lugar onde nós recebemos a promessa de que Ele virá até que Ele venha. Participe da mesa, coma do pão, beba do cálice, anuncie a morte até que Ele venha. Ele virá, irmãos. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, mas Ele virá. Eu sempre costumo dizer aqui, possa ser que Jesus não volte este ano visivelmente para todo o mundo, mas possa ser que Ele volte individualmente para um de nós. Como nós estamos? Como nós temos aguardado esse momento? Eu nunca me esqueço, se você já assistiu aquele filme Paulo, o Apóstolo de Cristo. Está ali aquela cena de Lucas na cadeia, e outras famílias de um outro lado da prisão ali, e o Coliseu, e aí de repente eles são pegos para caminhar naquele corredorzinho, onde eles vão entrar no Coliseu para serem devorados por leões. E aí eu nunca me esqueço da cena, da criança olhando para Lucas, né, ali naquela ficção, e aí ele dizendo assim, é só por um momento. É só por um momento, porque já já você estará com Jesus. Essa é a nossa esperança, meu irmão. É nisso que nós devemos nos agarrar, nos enraizar, um lugar de esperança. Então, meu irmão, nessa noite, ao participar da ceia, lembre-se disso. Lembre-se que a mesa do Senhor é o lugar de comunhão. A mesa do Senhor é o lugar de arrependimento. A mesa do Senhor é um lugar de esperança. A mesa está posta aqui diante de nós. E eu quero te convidar nessa noite a vir com fé, a vir com arrependimento, a vir com gratidão, a vir com esperança. Porque aqui, meus irmãos, o corpo foi entregue, o sangue de Cristo foi derramado, a graça foi estabelecida e a eternidade nos foi garantida. Venha com isso em mente. Participe com o coração grato por aquilo que Deus fez por nós. Que nós, irmãos, como igreja, discípulos de Cristo, nunca nos reunamos para pior, mas sempre para o melhor. E qual o melhor?
a glória de Cristo Jesus. Amém, meu irmão?